Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, os que estão aqui na nossa casa e os que nos assistem também, né, através das nossas redes sociais. Eu vou dar aqui agora um recadinho sobre as atividades da nossa casa. Aos sábados, né, temos as nossas palestras, que agora são mais 18h30. Temos também aos sábados a nossa venda de livro e de lanches. Também quem está passando pelo passe, né, que possa passar ali na recepção e marcar seu passe direitinho para a gente ter o controle, né, com as meninas. É só chegar ali na recepção, falar o nome e é marcado, né. Temos também o nosso atendimento fraterno, também é só chegar ali na recepção, qualquer informação sobre o atendimento fraterno, colocar seu nome lá, que vocês serão atendidos. Vou também aqui falar sobre as nossas atividades, né, que temos aqui na nossa casa, a nossa campanha Amor em Quatro Patas, que é para arrecadar ração para os pets, né, para os nossos animaizinhos aqui, que são ajudados pelo centro. Arrecadamos também alimentos também, né, para doação de cesta básica. Também temos os nossos estudos da casa, que acontecem, né, às 16 horas, né, aos sábados. Temos o Egito 1, temos a nossa juventude espírita também, aos sábados. Temos também as nossas venda de lanche, né, e as segundas, né, às 19 horas, temos sempre o nosso Evangelho Terapia. Para quem também gostaria de contribuir com a nossa casa, né, pode se tornar um sócio contribuinte da nossa casa, que vai ajudar muito, né, para as nossas atividades, para a manutenção da nossa casa. Quem quiser se informar sobre como se tornar um sócio contribuinte da nossa casa, é só também passar ali na recepção, terá todas as informações de como ajudar a nossa casa. O nosso Evangelho Terapia de hoje, o tema é causas atuais das aflições. E eu vou ler aqui um trechinho do nosso livro, Minuto de Sabedoria, e logo em seguida trazer a nossa prece inicial. Não deixai de manifestar gratidão aos membros de sua família, aos amigos e conhecidos. Não é, porém, da gratidão comum, que consiste em dizer muito obrigado, que estamos falando. É da gratidão contínua, demonstrada em todo o exemplo, pelo fato de eles nos cercarem com afeto e contribuírem para os nossos aperfeiçoamentos, com a sua ajuda e até com as suas imperfeições e compreensões. Vamos agora fazer a nossa prece, né? Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Vamos, nesse momento, nos conectar, pensar no momento, no aqui e no agora, imaginar a presença divina dos Espíritos amigos que nos acompanham, que nos auxiliam, agradecer pelo dia de hoje, pela oportunidade, mais uma vez, de podermos levantar das nossas camas, poder realizar nossas tarefas, agradecer ao Mestre Jesus por todo o amor e bondade que Ele tem para nós, por toda a proteção e por todos os dias se fazer presente nas nossas vidas. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos nossos pensamentos e nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Luciane. Então, boa noite a todos. Antes de iniciar, eu gostaria de avisar que eu vou ficar parando para tomar água, porque hoje, isso é massa, né? A gente na cidade de Periperias, crise alérgica, todo mundo está passando, eu também estou passando por ela. E aí, então, ela tosse alérgica, mas tudo vai dar certo. Já olhei aqui a dezenas de Menezes, que me ajuda pelo menos esses instantes, para que a gente faça uma fala contínua sem pausas. O evangelho de hoje ele não é para quem é mimado.
tão cirúrgicos nessas palavras que a gente fica com vergonha de se reclamar da vida que tem. Porque o Evangelho quer nos apresentar que todas as aflições, dores, sofrimentos, eles têm duas causas. Uma causa é na vida presente, aquela que nós vamos atrás, vamos em busca dessas dores e aflições, e a outra é na vida passada, que geralmente é erros que nós cometemos no passado e que agora nós precisamos nos reajustar. Se for para pensar e refletir hoje, nós vamos descobrir se a nossa aflição é de agora, se a gente construiu ela agora, ou se ela já veio premeditada, né? Isso já está no nosso planejamento reencarnatório. Como é que nós vamos observar? Você pensa, eu fui atrás dessa dor? Eu poderia ter evitado essa dor? Toda dor que a gente pode evitar, mas que está hoje na nossa vida, é causa atual da aflição. Aquelas dores que são inevitáveis, eu vou dar um exemplo para vocês. A criancinha já nasce com um adoecimento, digamos, com uma cardiopatia, problema no coração. Ali é uma aflição para a mãe e para o bebê. Ninguém vai atrás daquela aflição. Ninguém vai atrás daquela dor. O bebê nasce daquela forma porque causas passadas ou anteriores das aflições. Então, aquela aflição tem a causa primária, né, no passado. A criancinha e a mãe estão provando ou expiando. Mas nós vamos atrás de diversas dores, com as nossas condutas diárias. A maledicência, o egoísmo, o orgulho, isso traz para a nossa vida atual várias dores, e é isso que o Evangelho vai me dizer aqui hoje. Por que eu falo que não dá para ser imaturo interpretando essas palavras? Porque a gente se revolta tanto com Deus e a gente bota todo mundo em Deus. Inclusive desculpe a palavra, mas se Paulo usa também vou usar, nas desgraças, que a gente vai atrás e a gente ainda diz, mas é porque Deus quis assim, quis não. A gente não tem o livre-arbítrio. Nem tudo é porque Deus quis. Na verdade, a maioria das coisas é porque a gente, na nossa imprudência, na nossa imperfeição, quer ir vai atrás. Então, olha só. Diz o Evangelho, no item 4, do capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Já deixando bem claro que esse Evangelho ele apresenta que nem todos os aflitos são bem-aventurados. E isso para mim foi um choque quando eu descobri. Porque se Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, então todo mundo que sofre é bem-aventurado, todo mundo que sofre em algum momento vai receber o consolo, o amor de Deus. Os sofredores todos, né, são bem vistos aos olhos de Jesus. Negativo. Só é bem-aventurado quem sofre com resignação, com paciência, aceitando a dor. E aceitando não na forma pacífica. Deixa doer, é assim, não. É aceitando, mas fazendo o possível para que aquela dor passe, mudando a conduta diariamente. Então, nós partimos desse ponto. Serão bem-aventurados os aflitos que sabem sofrer e sabem fazer do sofrimento um aprendizado. Quanto mais rápido aprendemos, mais rápido a dor e o sofrimento passa. Então, o Evangelho diz, e esse é um comentário do Allan Kardec: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. No caso, é a vida passada. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-se-á que muitas são consequências natural do caráter e do proceder dos que o suportam, do nosso caráter, do nosso proceder. E quando a gente fala aqui de caráter ele vem de berço. A gente conhece o caráter de uma criança quando ela está lá na escolinha, aí ela bate, aí ela morde, aí a gente fala assim, olha, a criança cristal. Não. Eu descobri isso. Não é. Se a criança, desde a infância, ela já começa a ser agressiva, e o Evangelho vai já nos dizer também isso, é obrigação dos pais educar. Educar batendo? Não, se já é agressiva, educar amando. Aí nós precisamos ensinar a amar. Então a gente pode perguntar à nossa mãe, ao nosso pai, que conviveu com a gente na infância, como que a gente era. Para a gente entender como é que a gente chegou no mundo, a peça, né? Então, se nós tivermos a feliz notícia de que nós éramos crianças quietinhas, calminhas, tranquilas, que bom, porque aí já diz muito sobre a gente. Agora, se vocês forem uma criança como eu, birrenta, briguenta,
Minha gente, fazia tanta coisa na minha infância, eu não queria nem saber. A pobre da mamãe, ela poderia ter parado em mim, é porque ela realmente não quis. Eu fui aquele filho que a mãe não quer engravidar de novo, mas ela ainda engravidou 2 vezes além de mim, depois de mim, né? Então, assim, a gente já viu o caráter da criança, né? Então, e também do proceder dos que o suportam, e da forma como a pessoa vai procedendo na sua vida, na índole. Então, se nós somos acostumados a ser competitivos, a querer sempre sobressair com relação ao outro, se nós somos vingativos, melindrosos, magoados, isso tudo traz sofrimento para a nossa vida. E é a gente que está consumindo. E aí continua. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Se a gente está caindo, não é, na verdade, ninguém que está nos derrubando. Somos nós. Somos nós mesmos. A gente tem a mania de colocar a culpa no outro, sendo que só pode mudar a nós. E se nós formos submissas e dóceis à vontade de Deus, o nosso olhar para tudo que existe ao nosso redor muda. A gente tem como exemplo o Cristo, mas temos um exemplo que está mais próximo de nós, que é o Chico Xavier. Gente, o quanto que o Chico Xavier sofreu. Imagina uma criancinha, quanto que ele era dócil, olha o caráter. Imagina uma criancinha levar uma garfada na barriga, que era assim, né, uma das torturas que ele sofria na infância, dentre tantas outras, e ele se manter dócil, sem revidar, sem agredir. Ali a gente já vê o caráter. E quando estava na sua fase adulta, sendo caluniado, sendo muitas vezes atormentado de todas as formas que ele fazia, silenciava, fazia prece, recorria a Emmanuel. E Emmanuel sempre orientando que ele fosse dócil, que ele fosse paciente, que ele fosse calmo. Quando se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Às vezes a gente acha que nessa vida a gente merece tudo. E a gente muitas vezes é inconformado com aquilo que a gente tem e com aquilo que Deus nos dá. E a gente acha, pelo menos hoje em dia, onde a internet ela acaba apresentando para a gente uma vida perfeita, que todo mundo tem que ser bem sucedido materialmente, financeiramente ou no nível acadêmico. Não é assim que funciona. Eu preciso compreender o que é que está dentro do meu propósito reencarnatório. Viver uma vida com propósito não é viver uma vida onde o sucesso, onde a riqueza é o ponto alto da minha história. Não. Uma vida com propósito é uma vida onde eu aprendo a amar. A amar o lugar que eu nasci, as pessoas que estão ao meu redor, a amar o emprego que a vida me deu, por mais que ele não seja aquele que eu gostaria. E dentro das minhas possibilidades, eu vou trabalhando para melhorar a minha vida. Mas que isso não seja o foco principal. Eu tenho tantos amigos, eu tenho certeza que vocês também têm, que vivem um tormento, uma aflição tão grande, querendo sair da vida que estão, querendo sair, querendo melhorar, e fazem de tudo e parece que não sai do lugar. E sofrem, e se afligem, e se angustiam, e não tem tempo para nada, não tem tempo para amar, não tem tempo para a família, não tem tempo para si mesmo, e adoece. E aí chega uma hora que a vida, ela reclama de você uma atitude. Tanto que os estudos apresentam que no fim da vida, a maioria das pessoas, elas não estão preocupadas com questões materiais, financeiras nem acadêmicas. É com os afetos, com os nossos relacionamentos afetivos. No fim da vida, a maioria das pessoas em cuidados paliativos, o que ela quer não é dar conta do projeto que ficou atrás, não é isso. Ela quer perdoar alguém, é dizer ao filho que ama, é dizer à mãe, me perdoe, eu não fui a melhor filha que eu poderia ser, para partir em paz, não é verdade? Por que na vida a gente não faz isso? Por que a gente vive como se a gente nunca fosse morrer? Atrás de tudo aquilo que é material e esquece da nossa vida espiritual. É isso que ele está nos dizendo, que a nossa ambição, que o nosso orgulho, que esses nossos desejos
casar, a gente não está falando apenas de vir para esse momento assistir um evangelho, de fazer nossas preces. A gente está falando do sentido mais profundo de se espiritualizar, que é amando, perdoando, sendo solícitos àqueles que nos cercam. E ele continua. Quantas uniões desgraçadas? Pronto, chegou na parte dos matrimônios, dos relacionamentos afetivos, porque resultaram de cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Gente, às vezes a gente está na nossa caminhada terrestre, aparece aquele cidadão, aquela senhora na nossa vida, e aí às vezes a gente, pelo impulso da paixão, a gente se entrega àquela paixão, muitas vezes, e aí acontece o relacionamento, acontece o matrimônio, e a gente pensa assim, aí tudo dá errado. E eu falo tudo dá errado porque a partir do dia que você decide que você vai viver aquele relacionamento, parece que aquilo ali toma a sua vida assim, um despenhadeiro, né? Uma dificuldade sem fim. Começa na família, a mãe não quer, o pai não quer, e aí a gente vai enfrentando, a gente vai, não, vou passar por cima de tudo para ficar com tal pessoa. O que está me movimentando? Será que é o meu interesse de ter alguém? Será que é a minha vaidade? Será que eu estou fazendo o cálculo errado? Porque uma coisa que eu tenho aprendido com as obras de Emmanuel, os romances históricos, é que relacionamento afetivo precisa ter em primeiro lugar o que o Evangelho nos fala, a parte do coração. E o coração e a paixão não se envolvem. Gente, paixão é uma obsessão. Obsessão. É cerebral. A gente fica pensando toda hora, não tem paz, não tem vida, é aquela coisa louca. Por que a gente não pode tomar as nossas decisões pautadas nessa paixão? Porque muitas vezes nós erramos o cálculo. Às vezes a paixão ela faz com que a gente se interesse por pessoas que já têm um relacionamento. E a gente começa a vibrar para quê? Para que o outro separe. E aí, a nossa vibração constante faz com que o outro separe e a gente pensa que Deus livrou os caminhos. Gente, não é assim que funciona. Todos os nossos passos da vida, a gente tem que pautar na prece, no Evangelho, na observação dos nossos atos. Por quê? Às vezes a gente acha que casou com uma pessoa que estava na nossa programação reencarnatória, muitas vezes não. E eu tenho descobrido isso com as obras de Emmanuel. Muitas vezes nós vamos casar com pessoas que não estavam na nossa programação reencarnatória, que não era para ser. E a gente começa a tornar a nossa vida a partir dali mais difícil. Por quê? Porque a gente não tomou parte pelo coração. Consultamos tudo enquanto no mundo, menos o amor fraterno e verdadeiro. Então nós temos que ter esse cuidado. A gente precisa calcular bem com quem a gente se relaciona, o sentimento que está envolvido, o início daquele sentimento, como que ele se manifesta, porque senão nós podemos estar pegando um caminho muito tortuoso para a nossa vida. E renunciar, na maioria das vezes, ela é importante. Renunciar, inclusive, às paixões. Renunciar àquilo que nos machuca, aquilo que nos fere. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Não é que se caso estejamos nós em um relacionamento difícil, que a gente precisa sair dele. Não. Já entrou, a gente vai fazer de tudo para se ajustar. Porque é isso também que o Evangelho nos orienta. E umas obras de André Luiz também. Se já casou, viu que está muito difícil, viu que não começou da forma que deveria começar, pois o Chico Xavier diz que a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode começar a mudar o presente. Pois a partir de agora eu vou fazer tudo certinho. Vamos tentar dentro desse casamento, que foi o que eu escolhi, mesmo talvez não sendo que a vida planejou para mim, ou que eu planejei no plano espiritual, vou começar agora a construir uma vida que possa fazer com que eu saia dessa vida, pelo menos me reajustando com essa pessoa, com a família dessa pessoa e com todos os envolvidos. Porque se a gente casasse com uma pessoa, era fácil, né? A gente casa com uma, aí vem a família, os amigos, aí tem os filhos dos filhos, e a família não vai crescendo. Então, que a gente tenha essa observação na construção dos nossos vínculos, que serve para as nossas uniões
com relação aos nossos casamento, namoro, mas também serve às amizades. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Gente, olha, se a gente fosse um pouquinho mais paciente, quantas discussões a gente não evitaria dentro de casa? Naquele dia que a gente acorda, a mãe da gente já está, virada. Se a gente acordasse, fizesse um evangelho, disse a Jesus que tocasse no coração daquela mãe, bota, se for católica, bota o Padre Marcelo Rossi já de manhã, para ver se já vai abrandando aquele coração materno. Ou se não é a mãe, se é no trabalho aquela pessoa difícil, aquele patrão difícil, mas que a gente tem que suportar, a gente já vai fazendo prece. Uma amiga minha, ela orienta, e eu acho muito interessante isso, a Adriana, ela diz assim, olha, depois você leva e faz o evangelho no banheiro, que às vezes é uma ou outro lugar que é muito católico, né, que não pode, então você leva na sua bolsa, você vai no banheiro, você faz o evangelho no banheiro, para começar a harmonizar aquele lugar. Para que nós não sejamos também envolvidos por aquele clima de disputa, de raiva, de ódio, e para que a gente não saia dali magoado. Outra questão, quantas doenças e enfermidades, essa daqui foi com certeza para mim também, não, todas são, é para todos nós, mas essa daqui me pegou muito. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança dos excessos de todo gênero? A pessoa adoece, passou a vida toda comendo tudo no mundo, aí adoece, é porque foi a justiça, estava no meu planejamento, às vezes nem está. Tem doenças, especialmente aquelas que são da imprudência, por exemplo, digamos que eu como gordura todos os dias da minha vida, eu estou nem aí, não faço atividade física, né, chefe? Tenho obesidade. A culpa estava no planejamento encarnatório? Estava não. Está aí uma doença que não está no planejamento encarnatório? Quando a gente está numa fase da vida que a gente tem a obesidade? Outras tantas, como por exemplo, artérias entupidas. Você nasceu com as suas veias todas ótimas, todas desentupidas, come tudo no mundo, artéria entope. Está no planejamento encarnatório? Estava não? Não estava. Coca-Cola, né? Nem é bom. Refrigerante de todo jeito, né? Açúcar. Aí chega na fase adulta, teve uma diabetes, é culpa todo mundo no mundo, menos o açúcar que comeu a vida toda. Menos você que comeu as coisas, justamente. Então, a maioria das enfermidades e doenças, se a gente for parar para pensar, elas foram construídas por nós nessa vida. E hoje em dia eu tenho visto muitas pessoas jovens adoecendo do coração. Quantas amigas minhas têm me dado essa notícia tão trágica? São as arritmias, é um mau funcionamento que aparece do nada. Aí vai ver o histórico, tanta raiva, tanta irritação, tanto estresse, tudo isso somatiza no nosso corpo, porque não é só o que nós comemos, isso fisicamente, mas todo tipo de pensamento que nós ingerimos e que nós deixamos dentro da gente, aquilo que a gente engole muitas vezes, a seco, como a gente diz, que a gente não digere, isso de situações que acontecem adoecem os nossos estômagos. O nosso estômago adoece o nosso coração. Então a gente precisa também ter a compreensão de que o nosso pensamento, a forma como nós estamos construindo a nossa vida mental, influencia na nossa saúde física. Quando os pais, aí agora a parte dos pais, são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Viu que a criança estava com a má índole e não combate. Por fraqueza, que muitas vezes realmente os pais, eles, e nós responsáveis como um todo, né? Nós temos uma dificuldade às vezes de falar com o filho e a gente sempre olha pela ótica do espírito imortal. Gente, às vezes nós estamos reencarnando como pais de uma criança que no passado nós éramos totalmente submissas a ela. Porque no passado nós estávamos numa posição de submissão. Então a criança diz no passado, a criança, uma pessoa, uma mulher, tanto faz. Então no passado a pessoa que era acostumada a mandar em mim, agora vem na condição de submisso a mim, no sentido de filho a quem tem que me obedecer, pelo menos enquanto estiver ali, né? A idade, a infância, pelo menos, né? A adolescência. Mas aí por fraqueza, porque eu não tenho força moral, porque muitas vezes aquela criança, em outras vidas, eu era submissa a ela. E aí outra coisa que eu aprendi com a doutrina espírita,
Deus confia mais nela para ser minha mãe do que em mim para ser mãe dela. Se ela ver na condição de mãe, é porque ela tem muito mais capacidade de ser minha mãe do que de ser minha filha. E aí é aquela questão, se Deus confiou nela, quem sou eu para se confiar? Então, nós precisamos ter força, não podemos ser fracos quando nós observamos essas más tendências do filho, ou indiferentes. E aqui, outra dificuldade que nós temos. Nossa vida está tão corrida que a gente nem percebe quem são os nossos filhos. Se você não tem ali um olho direto naquela criança, na educação dela, em como é que ela está, vê na escola, como é que ela com os coleguinhas, observando, porque às vezes a gente terceiriza isso, e aqui não é uma crítica, é uma observação, a gente terceiriza isso para babá, para um outro responsável. E a gente esquece que nós precisamos ter olho todo o tempo e direto em nossas crianças. E aí nós começamos a agir com a indiferença. Aí a gente não resolve aquela questão, a gente deixa passar. Às vezes a gente chega tão cansado do trabalho, tão cansado em casa, que a criança naquela biga, naquela irritação, naquele acesso de ira, querendo uma coisa, a gente vai dar, só para descansar, só para poder dormir. Indiferença. Não estamos sendo indiferentes àquela má tendência? E isso causa o quê? Infelicidade nos pais. Deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Quantas crianças extremamente vaidosas, tão novinhas, tão jovenzinhas, com tanta vaidade. E às vezes a gente acha que está estimulando o amor próprio, está estimulando a vaidade, a competitividade, porque ela tem que ser a melhor, a mais bonita. A gente tem que ter cuidado. E aí isso causa o quê? Secura no coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Aí a gente chega na fase da velhice, está precisando de um filho para viver, a gente não tem. Por quê? Eu semeei afeto ou indiferença e desafeto? Eu me preocupei mais com o que ele vai comer ou com o que ele vai ser? Porque eu sei que muitas vezes naquele ímpeto de dar o melhor para os nossos filhos, de dar o melhor para as nossas crianças, nós negligenciamos o cuidado. E aí na fase adulta são pessoas que nos abastecem de tudo. Não, mamãe, não, papai, tudo que você precisar eu lhe dou. Mas presença não tem. O que a gente prefere? Chegar na velhice, ter tudo que a gente quiser, comer, vestir, ou ter alguém para cuidar da gente? Alguém que ama a gente. Não é um cuidador. É alguém que troca a nossa fralda porque nos ama. Porque a gente trocou a dele e ele vem e troca a nossa porque ele nos ama. Uma pessoa que vai botar comida na sua boca porque você não está mais conseguindo mexer as mãos e vai fazer isso porque ama. A gente só constrói isso na infância. É dos 0 aos 7 anos. Nós aprendemos isso hoje, né, com a ciência atual, que nos fala das crianças, mas também a reencarnação explica. Porque até os 7 anos de idade, as crianças elas estão mais dóceis a aprenderem. Isso espiritualmente falando e biologicamente também. Então, se a gente não começa a ensinar agora a criança o que é cuidar, o que é amar, o que é acolher, mais tarde, o que nós estamos semeando hoje é o que nós vamos colher. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Imaginem tudo que te causa dor, sofrimento, tudo aquilo que te decepciona, tudo que você não gosta, que te dá revolta. Aí já começar a fazer. Remonte passo a passo a origem dos males que os torturaram e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. O famoso arrependimento. E é realmente isso que a gente precisa fazer. Antes de reclamar, vamos ter consciência. Vamos fazer esse passo a passo, ver onde que a gente errou, qual foi a decisão que a gente tomou para estar ali. Será que, por exemplo, digamos que hoje eu esteja vivendo uma crise financeira? Qual decisão eu tomei para viver essa crise financeira?
Eu fui imprudente? Eu comprei mais do que eu deveria? Será que hoje em dia tem uns jogos, né, que infelizmente está destruindo a vida de muitos? E aí o que foi? Qual foi a minha imprudência? Foi o meu vício? E nós vamos observando onde nós erramos para que no futuro não erremos novamente. E sobre a questão financeira, que também chega sempre para a gente, né? Pessoas assim, muito aflitas, muito angustiadas e até mesmo querem tirar a própria vida por questões financeiras, é que nós começamos a refletir o seguinte: nós precisamos ter prudência com os nossos recursos. É importante ter recursos, a gente sabe disso, dentro da medida do possível, que a vida nos possibilita, não tendo isso como centro da nossa vida, mas se a dívida ela chega, tenha certeza que a nossa vida vale muito mais do que uma dívida. Se a gente está devendo, a gente precisa primeiramente se acalmar. Porque se tem problema, tem solução. Isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida. Se tem um problema, tem uma solução. E o outro ponto é: o que eu posso fazer para resolver esse processo? Com muita paciência, com muita calma, com muita fé, com muita oração, com muito trabalho. Que a gente vai resolvendo pouco a pouco. E outra coisa que eu tenho aprendido nessas minhas caminhadas da vida é que, por exemplo, uma pessoa que costumeiramente está aflita por questões financeiras, o problema não é dinheiro, é imprudência. Porque se você der o recurso, na maioria das vezes, a dívida não acaba ali. E aí, continua fazendo mais e mais. E é por isso que nós precisamos ter essa consciência. Por que minha vida está assim? O que eu estou fazendo para estar assim? E o que eu devo fazer para sair dessa situação? A que então ao homem de que o responsabilizar por todas as aflições não a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte. Acusa o destino, é porque Deus quis assim, culpa até Deus. Deus não tem culpa de nada. A providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. As nossas escolhas. Os males desta natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. É o que a gente fala no Espiritismo da reforma íntima, ou da transformação interior, que é se perceber que nós somos os construtores das aflições. Aqui a gente está falando das aflições dessa vida, mas da vida passada nós construímos também. Tudo está na nossa responsabilidade. E uma coisa que o Evangelho nos apresenta também é que nós somos os juízes da nossa própria consciência. Tanto que quando a gente sabe que a gente errou, a gente bota a cabeça no travesseiro, a gente sabe que a gente errou. A gente sabe onde a gente errou. E às vezes aquilo ali fica martelando na nossa cabeça. Por quê? Nós fomos atrás daquela dor, daquela dificuldade, daquela aflição. E aí eu vou voltar para vocês, bem brevezinho, uma historinha, só para a gente finalizar, da obra Renúncia. Gente, o Emmanuel escreveu os romances históricos e são assim a coisa mais preciosa dessa vida. Eu estou encantadíssima, que eu estou lendo agora. Muita gente aqui no Centro Espírita já leu, então assim, ele já não aguenta mais ouvir falando disso. Porque sabe aquele livro que você lê, que você fica impactado e quer contar para todo mundo a história? Pois a história dessa velha. E aí, dentre todas as histórias incríveis que tem uma no livro Renúncia, que é um livro que retrata já a encarnação, né, de alguns espíritos que erraram muito no livro anterior, que se chama 50 anos depois. Aí os espíritos lá nos 50 anos depois, eles erram, assim, descaradamente, lá a gente no dia a dia, aí eles encarnam. Aí lá o livro Renúncia vai contar a história dessas criaturinhas. E aí eles encarnam e eles continuam errando do mesmo jeito. É o mesmo erro, com as mesmas pessoas. É assim, impressionante. E tem erro afetivo. Eles, dois em especial, buscam separar casais. E ele dali causa um tormento na vida deles. Você não tem noção da dor. Por quê? Quando acontece esse ato, né, quando eles tentam separar um casal, eles têm que entender uma coisa. Que eles não estão mexendo na vida só de duas pessoas.
ou dos filhos, caso se tenha. Mas um deles, que errou no livro 50 anos depois, errou no livro Renúncia, aí ele desencarna pelas portas do suicídio, porque ele chega assim numa fase da vida que ele já não suporta mais, que ele já fez tudo que ele poderia, que ele não poderia fazer, e muito arrependido, com muito medo também, está sendo perseguido, e aí para ele não ser morto pelo pessoal da Inquisição, ele decide desencarnar pelas portas do suicídio. E ele chega no plano espiritual num sofrimento muito grande. Por quê? Desencarnou pelas portas do suicídio, teve uma vida onde ele fez muitas coisas equivocadas, então a consciência dele era uma consciência muito culpada pelos erros que ele já tinha cometido. E aí ele passa 2 anos no plano espiritual sofrendo muito, muito mesmo. E ele começa, aí ele não era muito religioso não, ele estava encarnado, mas ele no plano espiritual ele lembra da mãe dele, que era uma pessoa muito religiosa, muito boa. Aí no plano espiritual ele lembra da mãe dele, ele faz uma prece, a mãe dele chega, na hora que ele olha para a mãe dele, ele faz uma prece para Jesus, na hora que ele olha para a mãe dele, sabe que ele culpa de estar ali? Deus. Ele culpa Deus, minha gente. Fez tudo que podia e que não podia na terra. Acaba retirando a própria vida. Vai, a gente sorrir, né, que já passou, graças a Deus ele já está muito bem, obrigada. Mas é para a gente perceber o quanto que nós somos imaturos. Então ele ainda se achava na razão de culpar Deus de ter colocado ele ali, naquela situação. E a gente vai ver a conversa que a mãe tem com ele, e nós percebemos o quanto que ele é imaturo, por quê? Na vida, em especial na terra, tudo que ele queria ele tinha. Tudo que ele queria ele tinha. Se nós hoje estamos encarnados, saudáveis, se nós temos como fazer nossas coisas diariamente, se nós temos essas possibilidades, o nosso débito é ainda muito maior. Muito maior. E as nossas possibilidades de errar também. Porque na outra vida ele vem limitado. E por que ele vai vir limitado na outra vida? Ele vem com deformidades nos pés, nas mãos, com limitações. Por que Deus limitou aquela criatura ao reencarnar? Para que ela não erre tanto, porque ele veio uma vez saudável, errou. Outra vez saudável, errou. Outra vez, Deus faz o quê? Pela sua justiça, limita, para que ele não erre tanto. Mas é para que eu quero falar para vocês é que a gente vai morrer. Pode ser já, pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 1 ano. Nós vamos morrer. Como é que a gente vai chegar no plano espiritual? Arrependido das aflições que nós causamos nessa vida, a gente vai chegar lá com mais débito do que quando a gente sair de lá, porque a gente sair prometendo tudo. Será que nós estamos cumprindo? Aí agora a gente vai fazer uma retrospectiva mental. Vamos pensar na nossa família, nos nossos amigos, nas pessoas que estão hoje ao nosso redor, e nós vamos começar a refletir a quem eu causo sofrimento e quem me faz sofrer. A quem eu causo sofrimento, eu vou começar a buscar formas de levar para a vida daquela pessoa amor, paz, serenidade. A quem me faz sofrer, eu vou aprender através da paciência, da renúncia, da resignação a ser submisso. Porque uma coisa que eu aprendi com as obras de Emmanuel também é que a gente precisa trocar a palavra aprovação por testemunho. Se a aprovação ela chega na minha vida, ela requer de mim testemunho. E testemunhar é mostrar que a gente aprendeu o Evangelho. Então, se a pessoa chegar amanhã já gritando com você, esbravejando, falando uma fofoca, a gente vai dar o testemunho de que o Evangelho está renovando a nossa vida, dando a outra face como Jesus Cristo. Qual é a outra face, com maledicência? Fala, Pedro. Deixa eu descarregar. Qual é a outra face da revolta? É ser tranquilo, paciente, buscar a pacificação. Então, para as nossas próximas horas, para os nossos próximos dias, que esse Evangelho se faça vibrar em nossos corações.